Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim e esse canal foi criado com a proposta de falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, correlacionar aí assuntos referentes à espiritualidade com a mecânica quântica, com tudo isso que vem sendo muito falado atualmente, né? A minha proposta aqui é a gente ter um espaço aberto para compartilhar conteúdo, compartilhar informação e poder explorar um pouco mais esses temas, sempre na busca do nosso autoconhecimento, libertando a nossa mente e indo em direção ao nosso caminho evolutivo. Essa é a proposta aqui do canal. Legal? Vou fazer aqui as informações introdutórias do canal, né, que a gente sempre faz, antes da gente começar a nossa leitura. O nosso canal, nós temos aqui, então, o nosso canal, ele tem aqui a Twitch, onde a gente faz a leitura ao vivo, né, todas as segundas, quartas e sextas, dos textos. Às segundas e quartas a gente faz a leitura da Bíblia Peshitta, que é a Bíblia que foi traduzida diretamente do aramaico. E às sextas-feiras a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos. Depois eu pego esse vídeo, eu legendo o vídeo e subo no YouTube. Então o nosso canal no YouTube, Conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha, é o canal onde a gente tem todo o conteúdo que tem sido produzido aí ao longo desses últimos 8, 9 meses aí. Desde julho de 2024 foi quando a gente começou os primeiros vídeos. Então lá no YouTube, ou aqui no YouTube, provavelmente você deve estar assistindo no YouTube, né? Você vai encontrar algumas playlists com esse conteúdo. Então tem a playlist da Bíblia, do Livro dos Espíritos, das orações que a gente faz diariamente no Instagram. Então tem lá Salmos, Provérbios, agora a gente está em Eclesiastes. Então a gente vai trazendo essas informações, essas orações e vai subindo no YouTube também. Também tem um capítulo aí, um playlist sobre práticas meditativas que a gente faz para trazer um pouco mais de centramento, né? Para que a gente possa estar mais conectado aí com a nossa essência. Algumas práticas meditativas que a gente vai colocando lá também. Então é o canal principal, é o do YouTube. Então se você está por aqui, clique no sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, dê o seu joinha, compartilhe com as pessoas com quem você gosta e que você sabe que tem interesse no tema. E claro, se inscreva no canal, é gratuito, então não custa nada você ir lá se inscrever no canal, que ajuda a gente no engajamento também, legal? Aí nós temos também o canal Conexões.crenças no Instagram. Esse canal ele serve mais para que a gente coloque lá alguns posts, alguns reacts, coisas relacionadas assim a física quântica, né? Alguns posts aí relacionados à vibração. E também temos as práticas que a gente coloca no Instagram e as orações diárias. Então todas as manhãs, logo cedo, a gente coloca as orações diárias lá para a gente já começar o dia energizado, né? Então o Instagram é um canal onde a gente todo dia tem publicação, então, obviamente que a gente ficaria muito feliz, muito agradecido se vocês nos seguissem por lá, compartilhassem, comentassem, deixassem as suas percepções também. Legal? Quero falar também da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto, eles que são responsáveis pela parte técnica, então toda a criação do nosso site, nosso blog, tá tudo responsabilidade deles. Os conteúdos também, eles nos ajudam na definição dos conteúdos. Então, se você está precisando de um parceiro aí de digital, fale com a Clima Digital no @Clima Digital no Instagram ou no site www.climadigital.com.br. É isso aí. Todos os recados dados. Vamos à nossa leitura de hoje. Nossa leitura de hoje é do Livro dos Espíritos. Nós estamos no terceiro livro, né? Você sabe que o Livro dos Espíritos ele tem livros, 4 livros. Nós estamos no terceiro, no capítulo 10, que fala sobre a lei de liberdade. O terceiro livro fala das leis, né? E o capítulo 10 fala da lei da liberdade. Então, o capítulo 10 é um capítulo longo,
A gente começou o capítulo 10 na semana passada e vamos concluí-lo hoje, certo? Então vamos lá dar início à nossa leitura de hoje. Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 10, falar sobre livre-arbítrio, na pergunta de número 843. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, né? Obviamente. Então ele tem a liberdade de poder tomar suas decisões, pensar e de agir. 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, é um livre-arbítrio limitado, né? Limitado àquilo que você pode efetivamente fazer, o que você pode realizar. 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível, quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, assim, por mais que nós tragamos, né, aí do passado as nossas tendências, as nossas inclinações, a vontade é maior do que tudo. Então, a gente tem o poder de negar e de realizar as coisas, né? Então o livre-arbítrio está nas nossas mãos, de fato. 846. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria, que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade. Mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto de homicida, é seguramente seu espírito que o possui e que lhe o transmite, mas não são seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisso que é culpado, visto que age assim por sua vontade. Exatamente. Então, tudo tá nas nossas mãos, né? (847) 847. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e desde logo não tem mais liberdade. Essa deformação frequentemente é uma punição para o espírito que em uma existência anterior pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. Então, de novo, né, você tem o livre-arbítrio limitado de acordo com aquilo que você precisa passar, né? Então, como tudo é lei de causa e efeito, né, tudo aquilo que você provoca, efetivamente você vai precisar resgatar. E aí o teu livre-arbítrio está limitado a isso, né? 848. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Ou seja, né, quem se embriaga o faz
de forma consciente, né? E a partir daí ele é responsável pelos seus atos. E se ele comete alguma falta embriagado, ele está cometendo de fato duas, né? Porque ele se abstém da sua consciência, e a partir daí ele comete um ato ilícito. Então, ele está duplamente se comprometendo, né? 849. Qual é, no homem que em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também responsável que ele pelo que fazes. Mais responsável que ele pelo que fazes. Então, o homem selvagem, ele age mais pelo instinto, e conforme a sua inteligência vai se desenvolvendo, ele vai tendo mais livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, mais responsabilidade, porque quem muito sabe, muito será cobrado, né? Então, é isso. A gente que tem conhecimento da espiritualidade precisa ter uma conduta mais reta, né? Porque o conhecimento está aqui, a gente já tem contato com ele, a gente já sabe. Não dá para falar que, eu não sabia, você já sabe. Então, a responsabilidade em agir de forma correta é maior. 850. A posição social algumas vezes não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Então, de fato, cada um tem a sua dificuldade, né? No entanto, nós temos as possibilidades às nossas mãos, né? Temos vários exemplos aí de pessoas que fizeram muito com pouco, né? Então não dá para ficar dando desculpa, né? A gente tem que se esforçar e tem que realizar. Esse realmente é o grande chamamento, é a realização, né? Não adianta a gente ficar falando, estudando, a gente precisa fazer. E quando eu falo isso, eu falo para mim também, principalmente para mim. Agora a gente vai para o bloco chamado Fatalidade. Pergunta 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas porque, para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. (852) 852. Há pessoas que uma fatalidade parece seguir, independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram, mas ainda uma vez levais à conta do destino o que não é, o mais frequentemente, senão a consequência de vossa própria falta. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Tem um comentário do Kardec. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que fazem vencer ou fracassar segundo o nosso caráter e nossa posição social, achamos mais simples e menos humilhante
para nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou destino do que à nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando elas são más. De fato, né? Eu falo sempre muito isso. O ser humano tem a mania de terceirizar os seus problemas, né? As suas questões. Então, a gente sempre quer que o outro resolva nossos problemas, a gente sempre responsabiliza o outro pelas nossas faltas. A gente tem esse mau hábito, né? De atribuir ao próximo as nossas mazelas, quando de fato nós temos toda a responsabilidade e toda a potencialidade em nossas mãos para resolver nossas questões, né? Os nossos insucessos, as nossas quedas, tudo no final do dia é responsabilidade nossa. Mesmo que muitas vezes não possa parecer, possa não estar evidente isso nessa vida, certamente é uma consequência de uma vida pregressa, certamente. Uma consequência de algo que nós fizemos em outra existência, né? Então, é importante a gente ter essa consciência de que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E que temos em nossas mãos toda a potencialidade, toda a força para seguir em frente e superar as nossas debilidades, né? Isso é fato. Isso fica muito claro no estudo da doutrina espírita. 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair num outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Não há, de fato, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele nos livrar. Ou seja, quando chegar a hora, não tem jeito, entendeu? Vai ter que ser de uma forma ou de outra. Então, escapou aqui, caiu ali. Acho que tem vários casos aí de pessoas que... vamos pegar algumas tragédias aí que aconteceram recentemente não recentemente, mas na história aí do Brasil, né? Pessoa que... se livrou daquele incêndio que teve lá no Rio Grande do Sul, uma semana depois morreu no acidente. Uma pessoa que se livrou do acidente aéreo 15, 20 dias depois, um mês depois, morreu de outra coisa. Então, quando chega a hora, chegou a hora, entendeu? Não tem jeito. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a hora não é chegada? Não. Tu não perecerás, e disso tem milhares de exemplos. Mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui, e frequentemente teu espírito sabe também, porque isso lhe é revelado quando fazes escolha de tal ou tal existência. Então é claro que não é porque todo mundo tem a sua hora que você vai ficar vacilando, né? Dando mole aí, atravessando na rua sem olhar para os lados, né? Correndo risco desnecessário, porque aí você está antecipando, né? Mas você não consegue postergar, a não ser que você tenha. Existem exemplos e casos aí na literatura espírita que contam pessoas que conseguiram prorrogar a sua passagem porque conseguiram ter uma vida muito boa, né? Fizeram muito bem para as pessoas e através disso tiveram uma moratória e tiveram a oportunidade de continuar sua permanência aqui no planeta, para continuar o bem que ela vinha fazendo. 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Então, você tem que fazer a sua parte. A pessoa ficou doente. Chegou a hora da morte, não vou me tratar. Não, você vai se tratar. Vai se tratar, vai fazer o que tem que ser feito. Se o seu tratamento vai causar efeito, se vai prorrogar ou não, isso é uma outra história, entendeu? Isso está nas mãos de Deus, a gente não tem o poder de definir isso. 855. Qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequência?
Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornares melhor. Quando escapas desse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, sonhas mais ou menos fortemente, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. O mau espírito sobrevindo, digo mal, subentendendo o mal que ainda há nele. Pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra vossas fraquezas e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, ver-se-á que, o mais frequentemente, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte, assim, para vos recolher em vós mesmos e vos corrigir. Então assim, tudo é um aprendizado, né? Tudo é uma escola. Então a gente passa por perigo para despertar, né? Para ficar atento, né? Eu mesmo já contei isso em algumas situações. Tive uma questão de saúde e essa questão de saúde me despertou para um comportamento errático que eu vinha apresentando, né? Então eu bebia muito, né? Tinha uma vida de boemia, né? Até que eu tive um problema que eu precisei parar de beber. Então isso foi um aviso, né? Agora, se eu acato ou não é uma questão minha, né? Eu poderia ter continuado, mas beleza, depois qualquer coisa eu cuido, trato. E aí eu ia sofrer as consequências disso, né? Mas tudo depende de cada um, né? Como é que você vai reagir. Então os perigos, eles estão aqui como um chamamento mesmo, né? Um despertar. 856. O espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir? Sabe que o gênero de vida que escolheu e expõe a morrer de tal maneira antes que de outra, mas sabe igualmente as lutas que terá de sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não o sucumbirá. Então, é um estilo de vida, né? 857. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Muito frequentemente, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que querem adverti-lo a estar pronto para partir ou que levantam sua coragem nos momentos em que ela lhe é mais necessária. Pode lhe vir ainda da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe deve cumprir. Então, às vezes a gente tem avisos, né? Mas também não dá para confiar 100%, né? A gente nunca sabe quem é que está te avisando. 858. Por que aqueles que pressentem sua morte e a temem, geralmente menos que os outros? É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito que como homem. Compreende sua libertação e a espera. Você já tá, quando você pressente, você já está mais lá do que cá, né? E aí você não teme. Você já espera por ela. 859. Se a morte não pode ser evitada quando chegou a sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? Frequentemente, essas são coisas muito pequenas das quais podemos vos prevenir, e algumas vezes as fazes evitar dirigindo o vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material. Mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. As pequenas coisas, né, não são relevantes, né? São pequenas mesmo. A gente que muitas vezes dá um valor excessivo para as coisas. Há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Sim, mas tudo quando no estado de espírito viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Mas tu, quando no estado de espírito viste e pressentiste ao fazer a sua escolha.
Entretanto, não creias que tudo o que ocorre esteja escrito como se diz. Um acontecimento é, frequentemente, a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que se não tivesses feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimas o dedo, isso não é nada, é o resultado de tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. 860. O homem, por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? Ele o pode, desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Ademais, para fazer o bem, como deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Então é aquilo que eu falei, né? Se você está fazendo bem e está intensificando isso, a providência te permite continuar, né? Porque é uma forma de te ajudar no teu processo de depuração, né? Assim também que se você vem com um plano e começa a desviar completamente, muitas vezes a espiritualidade te tira daqui, fala, meu, sai daí, senão você vai acabar piorando ainda mais a sua situação, entendeu? Então acaba tendo uma questão oposta também, né? Então se você está fazendo bem, está indo no caminho certo, continua e às vezes você tem uma moratória até. 861. O homem que comete um homicídio sabe ao escolher sua existência que se tornará um assassino? Não. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta há a chance para ele de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará porque há quase sempre nele uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-lo ou não. Se o espírito sabia de antemão que como o homem devia cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade do livre-arbítrio. De resto, confundi sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes há fatalidade, é nos acontecimentos materiais cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade da escolha. A liberdade de escolha. Para esses atos, pois, jamais há fatalidade. Então, acho que fica bem explicado aqui. 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso o que se pode chamar fatalidade? Há fatalidade, se a queres chamar assim. Ela, porém, se prende à escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creiais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado de um caminho falso que tomaram, e que não está em relação com sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande chance de se afogar. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e sua ambição que o fazem sair do seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é sua, mas em lugar de tomá-la sobre si, prefere acusar sua estrela. Tal seria um bom operário e ganharia honradamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse se colocar no seu lugar. Nossa, isso é tão real, né? Isso tem tanto a ver com a questão dos talentos que eu falo também, né? Se você seguisse aquilo que você é muito bom de fazer, aquilo que você efetivamente traz como talento natural, né? Suas aptidões, tudo ficaria tão mais fácil, né?
do que você querer fazer algo que não está relacionado à sua essência. Então, fique atento a isso. Se você... Até vou marcar essa pergunta aqui. Se você não conhece os seus talentos, procure como conhecer, porque isso vai facilitar demais a sua vida. A sua vida não, a sua existência, né? E por consequência a sua vida também, né? Mas momentaneamente estamos falando da sua existência. 863. Os costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho antes que outro, e não está ele submetido ao controle da opinião pública na escolha de suas ocupações? O que se chama o respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Boa pergunta. São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se se submetem a eles é porque isso lhes convém, e o fazem por um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, poderiam libertar-se deles. Nesse caso, por que se lamentar? Não são os costumes sociais que devem acusar, mas seu tolo amor próprio, que o faz preferir morrer de fome a derrogá-los. Ninguém lhes levará em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus terá em conta o sacrifício de sua vaidade. Isso não quer dizer que seja preciso enfrentar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Há tanto contrassenso em tornar-se objeto de crítica ou mostrar-se como um animal curioso, quanto há de sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar quando não se pode manter-se no topo da escada. 864. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhes sai bem. A que se prende isso? Frequentemente é porque elas sabem escolher melhor, mas isso pode ser também um gênero de provas, pois o sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino, pagando no geral mais tarde esses mesmos sucessos por cruéis reveses que poderiam evitar com a prudência. É interessante isso, né? Tudo são provas, né? 865. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência interferem? No jogo, por exemplo. Certos espíritos escolheram anteriormente certas espécies de alegria. A chance que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e sua cupidez. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seriam, pois, o efeito de nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepuja em muito o dos felizes desse mundo, já que os espíritos procuram, na maioria, a prova que resulte a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria senão pela ausência da dor. A gente vem pra cá pra isso mesmo, né? Você quer ter uma vida boazinha, de boinha, ficar aí de férias? Não, vamos trabalhar, né? 867. De onde vem a expressão nascer sob uma feliz estrela? Velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra. Nossa, é longo esse período sobre fatalidade, né? Parece uma curiosidade assim. Agora vamos lá. Conhecimento do futuro. O bloco do conhecimento do futuro. 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. 869. Em que objetivo o futuro está oculto ao homem?
Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela ou então procuraria dificultá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo as quais gostaria de se opor. Assim, tu mesmo frequentemente preparas, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Ação e reação, né? 870. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, por que Deus algumas vezes permite a sua revelação? Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em lugar de dificultá-la, obrigando a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser solicitado por sentimentos de cupidez, pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez desejando a morte daquele que deve deixar-lhe a fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a da maneira pela qual ele suportará a decepção. Mas não lhe será menor, por isso, o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença nos acontecerá. Bons ou maus, mas não lhe será menor, por isso, o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença no acontecimento fez nele nascer. 871. Visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir em uma prova, por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ela não pode ensinar nada a Deus que já não sabia sobre a vida desse homem? Com isso, queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Porque o homem deve passar pela infância antes de atingir a idade adulta. A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente se ele triunfará ou não, não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado. É meio óbvio isso, né? Se Deus permite que nós busquemos a nossa elevação. Ele não nos dá nada de graça, né? Ele nos dá as oportunidades e basta nós fazermos por merecer, né? Porque quanto mais solidificado está o ensinamento dentro de nós, mais firme isso se torna, né? Porque porque é um caminho evolutivo, né? Você quer estar sentado ao lado de Deus, você precisa se comportar como tal, né? De uma forma segura, né? Não sujeito a recaídas e a tentações, né? Então, o exemplo de Jesus é o mais perfeito, né? Jesus é o dirigente máximo do planeta, ele é o espírito mais puro que já teve encarnado e que está na Terra, né? Então, você imagina se um espírito que não tivesse as convicções e a firmeza de Jesus viesse cumprir a prova que ele veio, a prova não, porque ele já não precisava mais de prova, mas viesse ter a vida missionária que ele teve, a que ele veio fazer aqui, teria provavelmente corrido o risco de desistir, entendeu? De não realizar, entendeu? Não, a gente precisa ter firmeza de propósito, né? Isso só se dá com o nosso caminho evolutivo, não tem jeito. Aí tem o comentário do Kardec, que é essa pergunta 871. Assim ou é entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha de o ver triunfar, não se lhe confere nenhum grau sem exame, quer dizer, sem prova. Da mesma forma, o juiz não condena um acusado senão por um ato consumado e não pela previsão de que ele pode ou deve consumar esse ato.
Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia ao ocultá-la. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inanição. A de um acontecimento infeliz no desencorajamento. Em um ou outro caso, suas forças estariam paralisadas. Por isso, o futuro não é mostrado ao homem senão como um fim que ele deve atingir por seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o uso do seu livre-arbítrio, e ele se deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos sem exercitar suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém se preocupa mais com ela. Que adianta ficar indo falando com videntes, né? Não, sua vida vai melhorar. Ok, mas se você não fizer nada, não vai melhorar. Vai melhorar se você fizer. E aí você não precisa falar com ela, né? Porque é meio óbvio, se você fizer, vai melhorar. Então, independente de que o vidente falou ou não, né? Porque todo o processo de trabalho, ele resulta em melhoria, né? Pode ser pouca, maior, mas se você botar força de trabalho, aquilo vai melhorar, é fato. Agora, se você ficar sentado esperando cair do céu, desculpa, não vai acontecer, né? Beleza, agora a gente vai, é a pergunta de número 872, ela é bem longa, é a última do capítulo, e ela é um resumo teórico da motivação das ações do homem. Beleza? Então a gente conclui aqui o capítulo com essa pergunta. Que não é uma pergunta, né? É um resumo teórico da motivação das ações do homem. 872. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevirão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder, ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Interessante ele falar que é processo educacional. Kardec era um educador, né? Então, e não é à toa que toda a formação dele foi baseada na educação, porque ele de fato ia trazer uma nova doutrina, né? O espírito liberto da matéria e no estado errante faz a escolha de suas existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou, e é nisso, como dissemos, que consiste sobretudo seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria é porque sucumbe sob as próprias provas que escolheu, e é para ajudá-lo a superá-las que ele pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo, onde se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, quer dizer, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo sem abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano, para se assemelhar ao animal. Se assim o é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em se fazer merecedor e não procura, por isso, gratificar seus órgãos, o que prova que, instintivamente, ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, tal como é vulgarmente entendida,
supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância. Se ela estivesse na ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que lhe serviria sua inteligência, visto que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por faltas que não dependeu dela cometer, nem a recompensar por virtudes das quais ela não teria o mérito. Semelhante lei seria, além do mais, a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo da sorte não tentaria nada para melhorar sua posição, visto que não seria nem mais nem menos. A fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que a ela são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade de ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por seus atos e sobre as quais podem influir os espíritos pelos pensamentos que lhe sugerem. A fatalidade, pois, está nos acontecimentos que se apresentam, visto que são a consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, posto que pode depender do homem modificar-lhes o curso pela prudência. Ela não está jamais nos atos da vida moral. É na morte que o homem está submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, porque não pode fugir à sentença que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem possuiria todos os instintos em si mesmo e eles proviriam, seja de sua organização física, pela qual não poderia ser responsável, seja de sua própria natureza, na qual pode procurar uma excusa para suas faltas aos seus próprios olhos, dizendo que isso não é a sua falta, desde que foi feito assim. A doutrina espírita, evidentemente, é mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e dizendo-lhe que se ele faz o mal, cede a uma sugestão mais exterior, deixa-lhe toda a responsabilidade, visto que ele reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta que o solicita ao mal em seu foro íntimo, como pode fechá-lo à voz material de quem lhe fala. Ele o pode por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando por isso a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na prece sublime da oração dominical, quando nos faz dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa excitante de nossos atos ressalta evidentemente de todo o ensinamento dado pelos espíritos. Não somente ela é sublime em moralidade, mas acrescentaremos que revela o homem a si mesmo. Ela o mostra livre para sacudir um jugo obsessor, como é livre para fechar sua casa aos importunos. Ele não é mais uma máquina agindo por um impulso independente de sua vontade, é um ser racional que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Admitamos que, malgrado isso, o homem não está privado de sua iniciativa, não age menos por impulso próprio, visto que, em definitivo, ele não é senão um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, pois, sua fonte primeira nas imperfeições de nosso próprio espírito, que não atingiu ainda a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso tem diminuído seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe é dada para se livrar das suas imperfeições, pelas provas que nela deve suportar,
e são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para fazer sucumbir nas lutas que empreende. Se ele sai vencedor dessa luta, se eleva. Se fracassa, permanece aquilo que foi, nem pior nem melhor. É uma prova para recomeçar e pode durar muito tempo assim. Quanto mais ele se depura, mais essas fraquezas diminuem e menos se expõe àqueles que o solicitam para o mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação e os maus espíritos se afastam dele. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana e como nossa Terra é um dos mundos menos avançados, aqui se encontram mais maus que bons espíritos. Por isso, aqui vemos tanta perversidade. Façamos, portanto, todos os esforços para que não retornar depois dessa estada e para merecer ir repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem oposição e onde não nos lembraremos de nossa passagem neste mundo, senão como de um tempo de exílio. É dura essa mensagem, né? Porque a gente, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, porque aqui é um planeta atrasado, né? A gente quer ficar porque a gente tem amor pelos nossos entes, né? Pelas pessoas que não são próximas, né? Pelos nossos círculos de família, de amizade. Então esse amor como é que eu vou dizer? Eu não quero usar a palavra prende, né? Mas é mais ou menos isso, né? Esse amor nos mantém aqui, né? Mas a gente precisa sempre pensar no caminho evolutivo, né? Então, faça o bem, né? Esse é o maior ensinamento. Faça o bem. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. E não faça ao outro que você não quer que façam a você, né? É o que Jesus ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior ensinamento de Jesus, né? O principal ensinamento de Jesus. Então, façamos isso. Façamos isso e permitamos que Deus haja em nossas vidas e assim possamos trilhar os nossos caminhos de uma forma tranquila, harmoniosa e sempre com muito amor no coração. É isso, a leitura de hoje. Encerramos aqui. Na próxima semana a gente vai ler o capítulo 11, que é o capítulo da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E aí a gente tem mais um capítulo, né? Que é a Perfeição Moral, que é o 12. E depois a gente encerra esse livro 3 e partimos para o final, que é o livro 4. Tá bom? Desejo a todos aí uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Estejam com suas famílias, aproveitem, se harmonizem com as famílias, cuidem dos seus entes e tenhamos todos aí ótimos dias. E segunda-feira estaremos juntos aqui novamente no canal para dar continuidade às nossas leituras. Fiquem com Deus, ótima sexta-feira e final de semana, um grande abraço, valeu!